Leopoldo II, o rei filantropo e o Holocausto esquecido da África, o Estado livre de terror, o rei ambicioso e a conquista do vazio, a fachada e a grande fraude. No final do século XIX, a Europa celebrava o progresso, a ciência e a moralidade cristã. No centro da monarquia belga, o rei Leopoldo II era reverenciado como um arquiteto, um visionário e um filantropo dedicado a levar a luz da civilização ao coração da África selvagem. Ele era o símbolo de uma era de ouro. Mas por trás da fachada polida da realeza, debaixo de cada estátua erguida e em cada discurso sobre a missão civilizadora, jazia a maior e mais cruel fraude da história moderna. Leopoldo II não fundou uma colônia. Ele comprou um país inteiro e o transformou em uma máquina de matar. Cerca de 10 milhões de vidas foram sacrificadas para financiar o luxo de um único homem. Bem-vindos ao Obscura Informação. O monarca insatisfeito, a ambição e a inveja aristocrática. Leopoldo II subiu ao trono belga em 1865, um homem inteligente, mas atormentado pela inveja. A Bélgica era um país pequeno, com uma história de independência recente e sem grandes proezas coloniais que pudessem rivalizar com os impérios da Grã-Bretanha, França e Portugal. Leopoldo via o império como o único atalho para a grandeza e a riqueza pessoal. Ele lamentava: "A Bélgica não precisa de colônias, mas eu preciso de uma." Seu plano era transformar sua nação e a si mesmo em uma potência de primeira linha, custasse o que custasse. Essa ambição era a força motriz e o Rio Congo era o seu alvo. A grande farsa, a missão civilizatória e Henry Morton Stanley. Sabendo que o parlamento belga jamais financiaria uma conquista direta, Leopoldo bolou um plano genial de relações públicas. Ele criou a Associação Internacional Africana, AIA, e, posteriormente, a Associação Internacional do Congo, que eram organizações de fachada supostamente dedicadas à exploração científica, à caridade e ao combate à escravidão, especialmente o tráfico árabe de escravos na África Central. Ele recrutou o famoso explorador Henry Morton Stanley, recém-chegado da África e em busca de patrocínio para mapear a bacia do Rio Congo. Por 5 anos, Stanley trabalhou para Leopoldo, mapeando a região e, crucialmente, assinando centenas de tratados manipuladores com chefes tribais. Estes chefes, sem entender os conceitos europeus de soberania ou cessão de direitos, trocavam a posse de suas terras por promessas vazias, bandeiras e bugigangas. Estava montada a base legal para o roubo. A Conferência de Berlim, o roubo legalizado e a diplomacia hipócrita. A jogada de mestre de Leopoldo ocorreu na Conferência de Berlim, 1884-1885, onde 14 potências europeias e os EUASA se reuniram para dividir a África sem entrar em guerra entre si. Leopoldo utilizou sua reputação de filantropo e a bandeira anti-escravidão para convencer as potências. Ele argumentou que não estava pedindo uma colônia para a Bélgica, mas sim um Estado neutro e livre, o Estado Livre do Congo, ELC, dedicado ao livre comércio e ao trabalho humanitário sob a sua gestão pessoal. As potências, satisfeitas por terem um tampão neutro na África Central e cegas pela retórica de livre comércio, aceitaram. O resultado foi inacreditável. O mundo reconheceu o ELC, uma área de 2,3 milhões de quilômetros, 76 vezes maior que a Bélgica, como propriedade privada, soberana e absoluta de um único homem, o rei Leopoldo II. Não era uma colônia da Bélgica, era a maior propriedade privada do mundo. Ele era o soberano, o único legislador e o único acionista. A transformação, de filantropia à tirania. A máscara de filantropia foi rasgada assim que o ELC se tornou posse de Leopoldo. O foco mudou abruptamente do marfim para a borracha, impulsionado pela Revolução Industrial, o desenvolvimento de pneus e a necessidade global de látex.
O ELC deixou de ser um projeto humanitário e se tornou uma plantação gigante e monocultura de lucro. Leopoldo promulgou o sistema de terra nullius, a ideia de que toda a terra não cultivada e seus recursos, incluindo o látex das árvores selvagens, pertenciam ao Estado, ou seja, a ele. Os congoleses, as populações nativas, se tornaram, da noite para o dia, trabalhadores forçados e escravos em sua própria terra, obrigados a cumprir cotas de produção impossíveis. O regime de terror e o custo da borracha, as atrocidades e o genocídio, o sistema de cotas e o terror institucionalizado. Para maximizar a coleta de borracha selvagem, Leopoldo estabeleceu um sistema de cotas de produção brutais, administrado por seus agentes e pela temida Força Pública, FP. A FP era um exército mercenário, composto por oficiais europeus e recrutas africanos de outras regiões, que agiam com absoluta impunidade. Os agentes belgas, cujos salários eram complementados por uma comissão baseada no lucro, o chamado sistema de comissões, tinham um incentivo financeiro direto para a crueldade. Se as aldeias não cumprissem as cotas de borracha ou marfim, o terror era a resposta imediata. O terror das mãos decepadas, a prova do assassinato em massa. Esta é a marca mais infame e visceral do ELC. A munição, que vinha da Europa, era cara. Os oficiais da FP desconfiavam que os soldados africanos estivessem gastando balas, caçando em vez de em punições. Portanto, os soldados eram obrigados a apresentar uma prova física de que não haviam desperdiçado a munição em alvos não essenciais. As mãos decepadas das vítimas. O horror, as mãos eram cortadas, muitas vezes com machetes, de pessoas já mortas, mas, chocantemente, de pessoas vivas. Elas eram defumadas para preservação e apresentadas aos oficiais como recibos, para justificar o uso das balas. O escritor e historiador Adam Hochschild relata que, em alguns casos, quando a munição era gasta em caça, a força pública matava e mutilava pessoas inocentes apenas para ter as mãos necessárias para a contagem. Crianças e mulheres frequentemente tinham as mãos ou os pés cortados como forma de punir seus pais ou maridos pela baixa produção. Mutilação como cultura. A mutilação se tornou uma forma de controle. O chicote, um chicote feito de couro de hipopótamo com pontas afiadas, era usado impiedosamente, mas a amputação de membros era a mensagem mais clara. O trabalho é mais importante que a integridade humana. Joseph Conrad, que serviu como capitão de barco a vapor no Congo e escreveu O Coração das Trevas, baseou sua descrição da escuridão moral e da loucura do colonialismo diretamente nas atrocidades testemunhadas sob o regime de Leopoldo. O custo humano, o genocídio por exploração. A magnitude da catástrofe humana é assustadora. As estimativas variam, mas a grande maioria dos historiadores concorda que a população do Congo foi reduzida pela metade durante o reinado pessoal de Leopoldo. Estima-se que entre 8 a 15 milhões de congoleses morreram. As causas eram múltiplas, mas todas ligadas ao sistema: assassinato e mutilação, morte direta pela força pública, fome. As populações forçadas a coletar borracha não tinham tempo para cultivar. A fome era endêmica. Doenças. O deslocamento forçado e as condições insalubres dos campos de reféns levaram a epidemias de varíola, doença do sono e outras moléstias que dizimaram as comunidades. O escândalo internacional e o fim do reinado pessoal, a revelação e o legado. O jornalista que viu a verdade, Edmund Den Morel, e a anomalia. O mundo ignorou o que acontecia no Congo até que a verdade começou a vazar. O herói desta história não foi um explorador, mas um jovem escriturário de transporte marítimo inglês, Edmund Den Morel. Morel notou uma anomalia nos registros portuários da Bélgica.
Navios chegavam do Congo, carregados de borracha e marfim valiosíssimos, mas retornavam à África carregados apenas de armas, munições, suprimentos militares e bens para os administradores belgas, e quase nenhum bem de consumo para o povo congolês. A conclusão de Morel foi revolucionária. O Congo não era um parceiro comercial, era uma fazenda de trabalho forçado, onde os bens eram simplesmente roubados, sem nada ser dado em troca. Aliança pela Reforma, o Casement Report. Morel uniu forças com Roger Casement, um cônsul irlandês enviado pelo governo britânico para investigar os rumores. O relatório Casement de 1904 foi um documento chocante, contendo depoimentos em primeira mão de sobreviventes, descrições de aldeias dizimadas e evidências inegáveis das mutilações. As fotografias de crianças mutiladas, divulgadas internacionalmente, galvanizaram a opinião pública ocidental. A resposta do monarca: o encobertamento e a propaganda. Leopoldo não se rendeu facilmente. Ele iniciou uma campanha maciça e caríssima de relações públicas para desacreditar os denunciantes. Contratou lobistas, subornou jornais e publicou material de propaganda que o pintava como um filantropo dedicado, vítima de uma campanha difamatória motivada pela inveja britânica. Ele gastou fortunas do seu lucro do Congo para construir monumentos públicos na Bélgica, como o Arco do Cinquentenário, projetando a imagem de um rei construtor usando o dinheiro do sangue. Essa manobra é um estudo de caso sobre como o poder e a riqueza podem tentar reescrever a história. O fim da fraude e o lucro final. O peso das evidências e a pressão da Associação de Reforma do Congo, liderada por Morel, se tornaram grandes demais. Em 1908, Leopoldo foi forçado a vender o Estado Livre do Congo ao governo belga, transformando-o no Congo belga. O monarca garantiu que essa transação fosse lucrativa, recebendo uma indenização gigantesca, além de ter suas dívidas e despesas de construção cobertas pelo Estado. Leopoldo II morreu em 1909, levando consigo o segredo completo do horror que havia financiado, sem nunca ter enfrentado um dia sequer de julgamento pelos seus crimes. O legado e o julgamento da história. Leopoldo II foi o mestre da hipocrisia, um homem que usou a bandeira da filantropia para cometer um genocídio que a história ocidental convenientemente tentou esquecer. Ele foi o Condessa Bathory, levada à escala nacional, um tirano que nunca pisou no território que possuía. Seu legado é duplo: as belas avenidas e monumentos de Bruxelas, construídos com o lucro do sangue, e a pobreza estrutural, o subdesenvolvimento e a instabilidade crônicas, que assolam a República Democrática do Congo até hoje. O Holocausto do Congo é um lembrete cruel de que, muitas vezes, os maiores monstros vestem coroas e são celebrados como heróis. O julgamento final. Um homem que nunca pisou no Congo matou 10 milhões de pessoas a milhares de quilômetros de distância. Qual é o lugar de Leopoldo II na história? Deixe sua opinião nos comentários. Se você busca a verdade por trás dos arquivos selados e da história, inscreva-se no canal Obscura Informação.